Mr. Speaker. Senhor Vice-Presidente, senhor Speaker, distintos membros do Congresso, queridos amigos. I am most grateful for your invitation to address. Sinto-me muito grato pelo convite para falar a esta Assembleia Plenária do Congresso, na terra dos livres e casa dos valorosos. A introdução do Papa Francisco fez com que todos se levantassem novamente. Na terra dos livres e casa dos valorosos. Eu creio que é a manchete dos jornais amanhã. Apraz-me pensar que o motivo para isso tenha sido o fato de também eu ser filho desse grande continente, do qual muito recebemos todos nós, e relativamente ao qual partilhamos uma responsabilidade comum. Cada filho ou filha de uma determinada nação tem uma missão, uma responsabilidade pessoal e social. A vossa responsabilidade própria de membros do Congresso é fazer com que esse país, através da vossa atividade legislativa, cresça como nação. Vós sois o rosto deste povo, os seus representantes. Sois chamados a salvaguardar e garantir a dignidade dos vossos concidadãos na busca incansável e exigente do bem comum, que é o fim de toda a política. Uma sociedade política dura no tempo quando, como uma vocação, se esforça por satisfazer as carências comuns, estimulando o crescimento de todos os seus membros, especialmente aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade ou risco. A atividade legislativa baseia-se sempre no cuidado das pessoas. Por isso, fostes convidados, chamados e convocados por aqueles que vos elegeram. O vosso trabalho lembra-me sobre dois aspectos. A figura de Moisés. O Papa indica a figura de Moisés que se encontra dentro dessa sala. Por um lado, o patriarca e legislador do povo de Israel simboliza a necessidade que têm os povos de manter vivo o seu sentido de unidade com os instrumentos de uma legislação justa. Por outro lado, a figura de Moisés leva-nos diretamente a Deus e, por consequência, à dignidade transcendente do ser humano. Moses provides us with a good synthesis of your work. Moisés oferece-nos uma boa síntese do vosso trabalho. A vós pede-se para proteger, com os instrumentos da lei, a imagem e semelhança moldadas por Deus em cada rosto humano. Nesta perspectiva, hoje gostaria de dirigir-me não só a vós, mas, através de vós, a todo o povo dos Estados Unidos. Aqui, juntamente com seus representantes, gostaria de aproveitar esta oportunidade
para dialogar com tantos milhares de homens e mulheres que se esforçam diariamente para cumprir uma honesta jornada de trabalho, para trazer para casa o pão de cada dia, para poupar qualquer dólar e, passo a passo, construir uma vida melhor para suas famílias. São homens e mulheres que não se preocupam apenas com pagar os impostos, mas, na forma discreta que os caracteriza, sustentam a vida da sociedade. Geram solidariedade com as suas atividades e criam organizações que ajudam quem tem mais necessidade. Gostaria também de entrar em diálogo com as numerosas pessoas idosas, que são um depósito de sabedoria forjada pela experiência e que procuram, de muitos modos, especialmente através do voluntariado, partilhar as suas histórias e experiências. Sei que muitas delas estão aposentadas, mas ainda ativas e continuam a empenhar-se na construção deste país. Desejo também dialogar com todos os jovens que lutam por realizar as suas grandes e nobres aspirações, que não se deixam extraviar por propostas superficiais e que enfrentam situações difíceis, tantas vezes resultantes da imaturidade de muitos adultos. Gostaria de dialogar com todos vós e desejo fazê-lo através da memória histórica do vosso povo. A minha visita tem lugar no momento em que homens e mulheres de boa vontade estão celebrando o aniversário de alguns americanos famosos. Apesar da complexidade da história e da realidade da fraqueza humana, estes homens e mulheres foram capazes, com todas as suas diferenças e limitações, de construir um futuro melhor com trabalho duro e sacrifício pessoal, alguns à custa da própria vida. Deram forma a valores fundamentais que permanecerão para sempre no espírito do povo americano. Um povo com este espírito pode atravessar muitas crises, tensões e conflitos, já que sempre conseguirá encontrar a força para ir avante e fazê-lo com dignidade. Estes homens e mulheres dão-nos uma possibilidade de ver e interpretar a realidade. Ao honrar a sua memória, somos estimulados, mesmo no meio de conflitos, na vida concreta de cada dia, a ouvir das nossas mais profundas reservas culturais. Gostaria de mencionar 4
destes americanos: Martin Luther King, Dorothy Day, and Thomas Merton. Abraham Lincoln, Martin Luther King, Dorothy Day e Thomas Merton. This year marks the 150th anniversary of the assassination of President Abraham Lincoln. Este ano completam-se 150 anos do assassinato do presidente Abraham Lincoln, o guardião da liberdade, que trabalhou incansavelmente para que esta nação, com a proteção de Deus, pudesse ter um renascimento de liberdade. Construir um futuro de liberdade requer amor pelo bem comum e colaboração num espírito de subsidiariedade e solidariedade. Todos estamos plenamente cientes e também profundamente preocupados com a situação social e política inquietante do mundo atual. O nosso mundo torna-se cada vez mais um lugar de conflitos violentos, ódios e atrocidades brutais, cometidos até mesmo em nome de Deus e da religião. Sabemos que nenhuma religião está imune de formas de engano individual ou de extremismo ideológico. Isto significa que devemos prestar especial atenção a qualquer forma de fundamentalismo, tanto religioso como de qualquer outro gênero. É necessário um delicado equilíbrio para se combater a violência perpetrada em nome de uma religião, de uma ideologia ou de um sistema econômico, enquanto ao mesmo tempo se salvaguarda a liberdade religiosa, a liberdade intelectual e as liberdades individuais. But there is another temptation, which we must especially Mas há outra tentação de que devemos nos acautelar: reductionism, which sees o reducionismo simplista, que só vê bem ou mal, the righteous ou, se quiserdes, justos e pecadores. with its open wounds, which affect so many of our O mundo contemporâneo, com as suas feridas abertas que tocam muitos dos nossos irmãos e irmãs, exige que enfrentemos toda forma de polarização que o possa dividir entre estes dois campos. We know that in the attempt to be feed of enemy without Sabemos que, na ânsia de nos libertar do inimigo externo, podemos ser tentados a alimentar o inimigo interno, of tyrants and murderers, imitar o ódio e a violência dos tiranos e dos assassinos é o melhor modo para ocupar o seu lugar. as people Isto é algo que vós, como povo, rejeitais. Our response must instead be one of hope Pelo contrário, a nossa resposta deve ser uma resposta de esperança e cura, de paz e justiça. the courage and the intelligence É-nos pedido para fazermos apelo à coragem e à inteligência, a fim de se resolverem as muitas crises
econômicas e geopolíticas de hoje. Até mesmo no mundo desenvolvido, aparecem demasiado evidentes os efeitos de estruturas e ações injustas. Os nossos esforços devem concentrar-se em restaurar a paz, remediar os erros, manter os compromissos e, assim, promover o bem-estar dos indivíduos e dos povos. Devemos avançar juntos, como um só, num renovado espírito de fraternidade e solidariedade, colaborando generosamente para o bem comum. The challenges facing us today call for a renewal. Os desafios que hoje enfrentamos requerem uma renovação desse espírito de colaboração que produziu tantas coisas boas na história dos Estados Unidos. The complexity, the gravity and the urgency of this A complexidade, a gravidade e a urgência destes desafios exigem que ponhamos a render os nossos recursos e talentos e nos decidamos a apoiar-nos mutuamente, respeitando as diferenças e convicções de consciência. In this land, the various religious denominations have greatly Nesta terra, as várias denominações religiosas deram uma grande ajuda na construção it is important, e fortalecimento da sociedade. as in the past, É importante que hoje, como no passado, to be heard, a voz da fé continue a ser ouvida, of fraternity and love, porque é uma voz de fraternidade e de amor have the best in each que procura fazer surgir o melhor in each society. em cada pessoa Such e em cada sociedade. is a powerful resource in the battle to Esta cooperação é um poderoso recurso forms na luta para eliminar as novas formas globais de escravidão, which can be nascidas de graves injustiças que só podem ser superadas com novas políticas of social. e novas formas de consenso social. Politics is instead an expression of our compelling need to live as one in order to build as one Penso aqui na história política dos Estados Unidos, onde a democracia está profundamente radicada no espírito do povo americano. particular interest in order to share injustice and peace, its goods, its interests, its social life. I do not underestimate the difficulty that this involves. Não subestimo as dificuldades que isso implica, mas encorajo-vos nesse esforço. Papa recordou que consideramos evidentes por essas verdades que todos os homens são criados iguais. Which Martin Luther Penso também na marcha que Martin Luther King Montgomery 50 years ago guiou de Selma of the a campaign Montgomery há 50 anos dream como parte da campanha civil and political para conseguir o seu sonho de plenos direitos civis e políticos para os afro-americanos.
That dream continues to inspire us all. Aquele sonho continua a inspirar-nos. That America continues to be for me Alegro-me a land of pela América continuar a ser para muitos uma terra de sonhos. dreams which lead to action, to participation, Sonhos que levam à ação, dreams à participação, ao compromisso. awaken Sonhos que despertam o que há de mais profundo e verdadeiro na vida das pessoas. in recent centuries. Millions of people came to this land Nos últimos séculos, milhões de pessoas chegaram a esta terra building. perseguindo o sonho de construir um futuro em liberdade. We, the people of this country, Nós, pessoas deste continente, no fearful não temos medo dos estrangeiros, because most of us, porque outrora muitos de nós éramos estrangeiros. because most of us were once foreigners. Membros do Congresso de pé agora aplaudem mais uma vez. I Papa say Francisco. this to you as the son of immigrants. Knowing Digo isso that so many a of vós como filho de imigrantes, sabendo que também muitos de vós sois descendentes de imigrantes. tragically the rights of those who were here belong Tragicamente, to us os direitos daqueles que estavam aqui muito antes de nós for those nem sempre foram respeitados. and the nations from the art of American Por democracy aqueles povos e as suas nações, to reaffirm my high desejo, a partir esteem do coração da democracia americana, reafirmar a minha mais alta estima contacts e consideração. were often turbulent. Aqueles primeiros contatos foram muitas vezes tumultuosos e violentos, We know that is very difficult mas é difícil julgar o passado com os critérios do presente. the criteria of the present. Nonetheless, when the stranger in our midst appeals to us Todavia, quando o estrangeiro no nosso meio nos interpela, and the errors of the past, não devemos repetir os pecados e os erros do passado. we must resolve now to live as nobly as and as justly as possible. Devemos decidir viver agora, o mais nobre e justamente possível, Not to turn the e de igual modo our neighbors formar as novas gerações para não virarem as costas ao seu próximo e a tudo aquilo que nos rodeia. recognize that we must constantly Construir uma nação pede-nos para reconhecer que devemos constantemente relacionar-nos com os outros, in order rejeitando uma mentalidade de hostilidade local subsidy para se adotar in a uma subsidiariedade recíproca, our best um esforço constante that we de contribuir com o melhor de nós. our world Tenho confiança que o conseguiremos. facing a refugee crisis of a magnitude known since O nosso mundo the está enfrentando uma crise de refugiados de tais proporções que não se via desde os tempos da Segunda Guerra Mundial. and many hard decisions. Esta realidade coloca-nos diante de grandes desafios e decisões difíceis. Are led to travel north
in search of a better Também neste continente, milhares de pessoas sentem-se impedidas de viajar para o norte in search à procura de melhores oportunidades. it is not what we want for our own. Porventura, não é o que queríamos para os nossos filhos? We must not be taken aback by the numbers. Não devemos deixar-nos assustar pelo seu número, Seeing the mas antes, olhá-los como pessoas, fixando os seus rostos, ouvindo as suas histórias, best we can to the procurando responder o melhor que pudermos in a way às suas situações. human, Uma resposta que seja sempre humana, justa e fraterna. avoid a common temptation. Now, Devemos evitar uma tentação hoje comum, discard descartar troublesome. quem quer Let us que se demonstre problemático. do unto Recordemos a regra de ouro. O que quiserdes que vos façam os homens, fazei-o também a eles. do unto others as you will have them do unto you. E recorda mais uma vez Mateus, o que quiserdes de vós, façam os homens, que vos façam os homens, fazei-os também a eles. Essa norma aponta-nos uma direção clara. Tratemos os outros com a mesma paixão e compaixão com que desejamos ser tratados. Which we seek for ourselves. Procuremos para os outros as mesmas possibilidades que buscamos para nós mesmos. To be hyped ourselves. In a word, Ajudemos os outros a crescer como que gostaríamos de ser ajudados nós mesmos. Em suma, if we se queremos segurança, life, demos segurança. Se queremos vida, if we demos want vida. opportunities, Se queremos oportunidades, provide these opportunities. providenciemos oportunidades. Yardstick we use for others, A medida que usarmos para os outros yardstick será a medida que o which tempo time usará use for us. para conosco. The golden rule also A reminds regra us de ouro of our responsibility põe-nos diante to também protect and da nossa responsabilidade human life, de proteger whatever is e defender a vida humana development. em todas as fases do seu desenvolvimento. E novamente todos de pé aplaudem o Santo Padre. This conviction has led me from the beginning of my ministry, Esta convicção levou-me desde o início do meu ministério the global a sustentar a vários níveis death penalty. a abolição global da pena de morte. I am convinced that this way is the best. Since Estou convencido de que esta seja a melhor via, human person já que cada vida é sagrada. unalienated Cada pessoa humana está dotada de uma dignidade inalienável from the rehabilitation e a sociedade só pode beneficiar da reabilitação daqueles que são condenados por crimes. my brother bishops here in the United States
renewed Recentemente, os meus irmãos bispos aqui nos Estados Unidos renovaram o seu apelo pela abolição da pena de morte. not only do I support them, but I also offer encouragement Não só os apoio, mas encorajo também todos aqueles que estão convencidos de que uma punição justa e necessária the dimension nunca deve excluir and the goal a dimensão da esperança e o objetivo da reabilitação. in these times when social concerns are so important. Nestes tempos em que as preocupações sociais são tão importantes, não posso deixar de mencionar a serva de Deus, Dorothy Day, Her social que fundou o movimento operário católico. action for the cause of the oppressed O seu compromisso social, a sua paixão pela justiça e pela causa dos oprimidos estavam inspirados pelo Evangelho, has been made in this pela sua fé e o exemplo dos santos. How much has been done Quanta estrada percorrida neste campo em tantas partes do mundo. Quanto se fez nesses primeiros anos do terceiro milênio para fazer sair as pessoas da pobreza extrema. my conviction that much more Sei que partilhais a minha convicção de que se tem de fazer ainda muito economic hardship e de que em tempos de crise e dificuldade econômica must not não se deve perder o espírito de solidariedade global. I would encourage you to keep in mind Ao mesmo tempo, desejo encorajar-vos a não esquecer todas as pessoas à nossa volta encastradas nas espirais da pobreza. Há necessidade de dar esperança também a elas. must be fought A luta contra a fome e a pobreza deve ser travada com constância nas suas múltiplas frentes, I know that especialmente nas suas causas. as in the past Sei que hoje, are walking como no passado, with this problem. muitos americanos estão trabalhando para enfrentar este problema. That part of this great effort Naturalmente, creation uma grande parte deste esforço situa-se na criação e distribuição de riqueza. natural resources, A utilização correta dos recursos naturais, a aplicação apropriada da tecnologia e a capacidade de orientar devidamente o espírito empresarial são elementos essenciais de uma economia que procura ser moderna, inclusiva e sustentável. business is a noble vocation directed to producing wealth. A atividade empresarial, que é uma nobre vocação orientada para produzir riqueza e melhorar o mundo para todos, pode ser uma maneira muito fecunda de promover a região onde instala os seus empreendimentos. Sobretudo, se pensa que a criação de postos de trabalho é parte imprescindível do seu serviço ao bem comum. This common good also includes the earth, a central theme of Este bem comum inclui também a terra, recently tema central da encíclica que escrevi recentemente para entrar em diálogo com todos our common home. acerca da nossa casa comum. We need a common
conversation, which includes Precisamos de um debate que nos una a todos, environmental challenge we are undergoing, porque o desafio ambiental que vivemos human roots e as suas raízes humanas dizem respeito e têm impacto sobre todos nós. In Laudato Si, I call for a courageous and responsible effort to Na encíclica Laudato Si, exorto a um esforço corajoso e responsável para mudar de rumo of the environmental e evitar os efeitos mais sérios da degradação ambiental causada pela atividade humana. that we can make a difference. Estou convencido de que podemos fazer a diferença. E mais uma vez o Papa é aplaudido de pé. And I have no doubt that the United States and this Congress E não tenho dúvida alguma de que os Estados Unidos e este Congresso now têm um papel importante a desempenhar. action and strategies. Agora I'm é o momento de empreender ações corajosas e estratégias tendentes a implementar uma cultura do cuidado e uma abordagem integral para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza. We have the freedom needed to limit and direct Temos a liberdade necessária para limitar e orientar a tecnologia, of the para individuar modos inteligentes de orientar, cultivar e limitar o nosso poder e colocar a tecnologia type ao serviço de outro tipo de progresso, here, mais saudável, more human, mais humano, more social, mais social more integral. e mais integral. In this regard, I am confident that America's A este respeito, confio que as instituições americanas de investigação e acadêmicas a vital poderão dar uma contribuição vital years ahead. nos próximos anos. A century ago, at the beginning of the Great War, Um século atrás, Benedict no início da Primeira Grande Guerra, que o Papa Bento XV definiu massacre inútil, notable nascia outro americano extraordinário, Cistercian monk Thomas Merton o monge cisterciense Thomas Merton. remains a source of a spiritual inspiration and guide Ele continua a ser uma fonte de inspiração espiritual his e um guia para muitas pessoas. Merton wrote, Na sua autobiografia, deixou escrito: free by nature. Vim ao mundo livre por natureza, I was imagem de Deus. the prisoner of my own Mas eu era prisioneiro da minha própria violência e do meu egoísmo, the world into which a imagem do mundo onde nascera. that world was the picture of hell. Aquele mundo era o retrato do inferno, cheio de homens como eu, Yet hating him, que amam a Deus born e, contudo, odeiam-no, living instead nascidos para o amar, hopeless mas vivem no medo de desejos desesperados e contraditórios. Merton was above all a man of prayer. Merton era, acima de tudo,
homem de oração, challenged the certitudes um pensador que desafiou as certezas do seu tempo horizons e abriu novos horizontes to the church. para as almas e para a igreja. He was also a man of dialogue, Foi também homem de diálogo, peace, um promotor de paz entre povos e religiões. from this perspective of dialogue. Nesta perspectiva de diálogo, The efforts gostaria de saudar os esforços que se fizeram nos últimos meses overcome historic para procurar superar as diferenças painful episodes históricas ligadas a episódios dolorosos do passado. my duty to build bridges and to help all men and É meu dever construir pontes e ajudar, to do the same. por todos os modos possíveis, cada homem e cada mulher a fazerem o mesmo. Resume the path Quando nações que estiveram em desavença retomam o caminho do diálogo, being interrupted, um diálogo que poderá ter sido interrompido pelas mais válidas razões, opportunities abrem-se novas oportunidades para todos. this that required and requires courage and Isto exigiu e exige coragem e audácia, us. o que não significa irresponsabilidade. A good political leader is one who, Um bom líder político the é aquele que, tendo em conta os interesses de todos, in a spirit of lê o momento presente com espírito de abertura good e sentido prático. leader always opts Um bom líder político não cessa de optar mais por iniciar processos do que possuir espaços. being at the service of dialogue and peace also means Estar ao serviço do diálogo e da paz significa também estar verdadeiramente determinado a reduzir e, a longo prazo, a pôr termo a tantos conflitos armados em todo o mundo. here we have to ask ourselves, Aqui devemos nos interrogar: are deadly weapons being sold to those por que motivo se vendem armas letais àqueles que têm em mente infligir sofrimentos inexprimíveis a indivíduos e sociedade? the answer, as we all know, Infelizmente, a resposta, como todos sabemos, é apenas esta: por dinheiro. Dinheiro que está impregnado de sangue e, muitas vezes, sangue inocente. culpable silence Perante este silêncio vergonhoso e culpável, é nosso dever enfrentar o problema e deter o comércio de armas. three sons and one daughter of this land. 3 filhos e uma filha desta terra, 4 indivíduos e 4 sonhos. Lincoln, liberty. Lincoln, a liberdade. Martin Luther King, liberty. Martin Luther King, a liberdade na pluralidade e não exclusão. Dorothy Day, social. Dorothy Day, a justiça social e os direitos das pessoas. Thomas Merton, the capacity E Thomas Merton, capacidade de diálogo e abertura a Deus. for representatives
of American people. 4 representantes do povo americano. I will end my visit to your country in Philadelphia, where I will Concluirei a minha visita ao vosso país em Filadélfia, onde participarei no Encontro Mundial das Famílias. É meu desejo que durante toda a minha visita, a família seja um tema corrente, como foi essencial a família na construção deste país. E novamente todos de pé aplaudem Papa Francisco. And how worthy it remains for our E como merece ainda o nosso apoio e encorajamento. Yet, I cannot hide my concern for the family. E todavia não posso esconder a minha preocupação pela família, Perhaps as never que está before, ameaçada, from within, talvez como nunca antes, de dentro e de fora. relations have been called into question. As relações fundamentais It is the very foram postas em discussão, bem como o próprio fundamento do matrimônio e da família. the importance and above Posso apenas repropor a importância e, sobretudo, a riqueza e a beleza da vida familiar. E novamente todos de pé aplaudem Papa Francisco. In particular, I would like to call attention to those family members who are the most vulnerable. Em particular, gostaria de chamar a atenção para os membros da família que são os mais vulneráveis, os jovens. Countless possibilities beckon. Para muitos deles, anuncia-se um futuro cheio de tantas possibilidades, mas muitos outros parecem desorientados e sem uma meta, Trapped in e castrados num labirinto sem esperança, marcado por violências, abusos e desespero. their problems are our problems. Os seus problemas são os nossos problemas. We cannot avoid them Não podemos evitá-los. to face them together, to É necessário enfrentá-los juntos. and to seek effective solutions rather than getting bogged down in discussion. Falar deles e procurar soluções eficazes, em vez de ficar empantanados nas discussões. We might say that we live in a culture with pressure. Correndo o risco de simplificar, People known to poderemos dizer que vivemos numa cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque for the future. lhes faltam possibilidades para o futuro. Culture present others Mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções from starting. que também eles são dissuadidos de formar uma família. A nation can be considered great. Uma nação pode ser considerada grande It defends liberty. quando defende a liberdade, Lincoln, como fez Lincoln. when it fosters a culture within Quando promove uma cultura dream of que permita às pessoas for all sonhar sisters. com plenos direitos Martin Luther para todos os seus irmãos e irmãs, como procurou fazer Martin Luther King. strive for justice and equality Quando luta pela justiça e pela causa dos oprimidos, by her como tireless fez Dorothy Day, the fruit com seu trabalho incansável, fruto de uma fé dialogue que se torna diálogo whose peace e semeia paz contemplative no estilo style contemplativo de Thomas Merton. in this remark Nessas notas, have sought to present procurei apresentar algumas das riquezas rich do vosso patrimônio cultural, cultural heritage, do espírito the spirit of the American people. do povo americano.
It is my desire that this spirit Faço votos de que esse espírito continue a desenvolver-se e a crescer, de tal modo que o maior número possível de jovens possa herdar e habitar numa terra que inspirou tantas pessoas a sonhar. Deus abençoe a América.